programa de hoje nós conversamos com o deputado federal Patrus Ananias, do PT. Ele já foi prefeito de Belo Horizonte e ministro no governo Lula. Vamos saber quais são os trabalhos dele na preservação ao meio ambiente e como está o trabalho da oposição na Câmara dos Deputados. Fica com a gente, é agora no Política em Foco. Deputado, muito obrigado por estar aqui conosco no Política em Foco. Eu agradeço também, Vitor, o convite e a possibilidade dessa conversa e de conversarmos com as pessoas que estiverem sintonizadas conosco, prestando contas do nosso mandato e do nosso trabalho político e social. O senhor é advogado e especialista em poder legislativo. Isso difere o senhor de outros parlamentares? Eu sempre procurei, Vitor, conciliar a minha militância política, social, que começou muito antes de eu ter mandatos, né? A minha militância política, social começou na minha juventude, movimento estudantil, movimentos de igreja. Eu sempre procurei conciliar essa militância com o estudo. Eu sempre gostei muito de estudar, de ler, né? Eu fiz o curso de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, já no distante ano, entrei na universidade em 1972, né? E formei em 1976. Logo depois, já em 1979, eu me tornei professor na Escola de Serviço Social e na Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, né? E então sempre mantive esse contato com os livros. Depois apareceu a oportunidade, numa ação integrada da Assembleia Legislativa, onde eu sou também funcionário concursado, aprovado em concurso público de provas e títulos, uma ação integrada da Assembleia Legislativa com a PUC Minas, abriu a possibilidade de eu fazer esse curso, essa especialização em Poder Legislativo, e foi importante, né? Porque depois eu fui vereador em Belo Horizonte, estou hoje deputado federal, então é claro que abriu horizontes para mim. E eu continuei depois os estudos, fiz o mestrado, né? Apresentei a dissertação, aprovado. Depois eu fiz também as disciplinas do doutorado, mas não concluí, não fiz a tese final, porque foi quando eu assumi uma experiência inesquecível, a convite do presidente Lula, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quando nós implantamos as políticas sociais que mudaram o Brasil, que retiraram o Brasil do mapa da fome, como o programa Bolsa Família, as políticas de segurança alimentar e nutricional, os restaurantes populares e as políticas públicas também da assistência social. Deputado, o senhor levanta a bandeira da questão de preservação ao meio ambiente, às comunidades indígenas e quilombolas, né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito do trabalho que o senhor faz em prol destes grupos. Eu penso, Vitor, que o Brasil, né, a nossa grande e querida pátria brasileira, mas o mundo inteiro hoje, estão se defrontando, o Brasil e o mundo, com dois grandes desafios. O desafio social. É inaceitável que, com o desenvolvimento tecnológico que nós tenhamos pessoas, famílias, comunidades inteiras passando fome, desnutridas, sem acesso aos bens e serviços básicos da civilização, a educação, o saneamento básico, a saúde, a cultura. E o outro desafio também muito visível hoje é a questão ambiental. A preservação das fontes da vida, a preservação da água, das águas, das nascentes, né? A preservação da biodiversidade, dos ecossistemas. Então nós temos que conciliar a questão do desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social, mas também com o desenvolvimento ambiental, né? Esse é um tema fundamental para nós hoje. E eu trabalho muito também a questão indígena e a questão dos quilombolas por uma questão de justiça, né? De respeito à dignidade de todos os seres humanos, né? Mas também por uma questão de respeito à cultura e à história do Brasil, né? A nossa formação deve muito, a nossa história deve muito aos indígenas, que são os primeiros habitantes deste nosso território, e aos nossos irmãos escravos, ex-escravos, né, os africanos, os irmãos africanos, que basicamente fizeram a grandeza do nosso país, né? Com relação à questão indígena,
Eu considero fundamental preservar os territórios, as reservas, porque nós sabemos que eles precisam desse espaço territorial. A cultura indígena, né, os seus valores, a sua convivência, a sua saúde física, psíquica, emocional e espiritual pressupõe o território, grandes territórios, que é a relação deles com a natureza. Inclusive, eles ajudam efetivamente a preservar a natureza, né, os recursos naturais que eu mencionei aqui, né? E tem esse aspecto fundamental também, que nós brasileiros, precisamos preservar a nossa história, a nossa memória, a nossa identidade. E a nossa identidade passa pela cultura indígena. Por isso ela deve ser preservada com todo carinho, com todo respeito. E a questão dos quilombos diz respeito aos nossos irmãos e irmãs negras, né? E como eu disse, fizeram a grandeza do Brasil e trouxeram uma contribuição e trazem a cada dia uma contribuição extraordinária ao nosso país, na nossa cultura, nos nossos valores, na música, no esporte, no futebol, em várias outras áreas, no conhecimento, né? Então eu penso também que é fundamental nós preservarmos. E esses quilombos, quilombolas, têm uma dimensão muito bonita, porque são espaços de resistência. São os descendentes dos nossos antepassados escravos que resistiram e se rebelaram contra a escravidão e criaram esses espaços de liberdade, que eu penso também, assim como as comunidades indígenas, devem ser preservados e estimulados como uma forma de nós preservarmos a nossa história, a nossa cultura e a nossa identidade. Bom, como titular da Comissão de Justiça e Cidadania da CPI de Brumadinho, eu queria que o senhor fizesse uma ponderação sobre a assistência que as famílias das vítimas estão recebendo. Olha, eu considero que o que aconteceu em Brumadinho foi um acidente criminoso, gravíssimo. E, infelizmente, a Vale, responsável por essa tragédia criminosa, não está assumindo as suas responsabilidades, como também não foram assumidas as responsabilidades até hoje com relação às vítimas de Mariana. Porque em Brumadinho foram em torno de 300 pessoas, entre os mortos e desaparecidos, em torno de 300 pessoas mortas, né? As famílias dessas vítimas, aí morreram crianças, jovens, pais e mães de família, né? Além da tragédia pessoal, familiar, né? A tragédia humana e social, a tragédia ambiental, né? A devastação da natureza, a contaminação do rio Paraopeba, que é um afluente direto do rio São Francisco, né? O rio da unidade nacional, né? Uma das bacias mais importantes do Brasil, né? Então eu penso que eu participei da CPI, ouvimos muitas pessoas, infelizmente a maioria dos depoimentos eram de pessoas devidamente orientadas pela Vale, né, com advogados da Vale, né, que não davam as informações. Muitas pessoas utilizaram também procedimentos jurídicos, né, determinações jurídicas para não comparecerem ou não falarem absolutamente nada perante a CPI, deixando claro que quando a pessoa não quer falar, porque... Então ficou muito claro, assim, há uma responsabilidade. Tudo indica, né, algumas informações preciosas mostram claramente que havia o risco, sabe? As pesquisas, havia risco de ruptura e a Vale não fez nada, manteve o restaurante logo à frente da represa, exatamente, sabe? Então, assim, é claro que a Vale tem dado algum apoio às famílias, mas de uma forma também muito questionável, porque ela procura, ao mesmo tempo que ela dá uma espécie de esmola, ela procura retirar as pessoas de um processo mais amplo de resistência, porque ali é isso, nós temos que trabalhar essa tragédia criminosa nesses níveis, no nível humano, social, dos 300 mortos e as suas famílias, né? A tragédia, o impacto que foi, pessoas que perderam suas terras, atingiu agricultoras e agricultores familiares, comunidades indígenas que tem na região, quilombolas, né? Várias comunidades foram devastadas, tiveram o seu ganho completamente eliminado, né? E outras pessoas pobres, trabalhadores que ganham sua vida também prestando serviço ali na região. Houve um impacto muito negativo nesse sentido, além da tragédia ambiental. Então nós estamos lá na CPI, até agora concluindo os seus trabalhos. Você acredita que as famílias acabam aceitando um pouco menos
do que, digamos, seria justo, só para não ter que ficar ainda mexendo com isso, falando deste assunto? Já tem esse aspecto que você coloca bem, né, Vitor? O assunto é dramático para as famílias, muitas vezes, né, que perderam entes queridos, né, assim, famílias que perderam mais de uma pessoa, duas, três, assim, né? Então, agora tem também um lado, assim, meio de aliciamento mesmo, eu diria quase que de uma chantagem da empresa, nesse sentido, porque também a maioria das famílias são famílias pobres. Pequenos agricultores familiares, gente que tem as suas atividades e que perderam tudo, sitiantes, né? Assim, então a empresa, a meu ver, também trabalha um pouco esse estado de necessidade das pessoas, das famílias, né? Além desse aspecto emocional que você colocou muito bem, sabe? Porque o que fica claro, que nós apuramos mesmo em alguns depoimentos e os estudos, é que a empresa tem responsabilidade, sabe? A empresa estava dando visíveis sinais de cansaço e nenhuma medida efetiva foi contada. Então, além da questão da responsabilidade com as famílias, a Vale tem também uma responsabilidade muito grande com a região, inclusive com a questão ambiental. Qual o preço de poluir um rio como Paraopeba? Qual o preço dessa contaminação chegar no Rio São Francisco? Né? Qual o preço? E as comunidades que não perderam pessoas, não perderam as suas atividades? Como eu mencionei aqui, as pessoas que viviam lá da agricultura, inclusive, como eu disse, quero reiterar, comunidades indígenas, quilombolas, etc. Qual o preço disso também? Né? Não é só uma questão além das famílias, tem o prejuízo comunitário, prejuízo regional, né? Assim, a economia da região caiu muito, e isso tem um impacto muito negativo na vida de muitas pessoas, famílias, comunidades, até mesmo aqueles que não foram diretamente atingidos pela tragédia criminosa. É impagável, não tem como mensurar o que toda a região sofre com isso. É muito grave, sabe assim? E o mais difícil é isso, é que infelizmente quase todos os depoimentos, um ou outro foram mais vigorosos, aí é exatamente por aí que nós vamos pegar, sabe? Mas quase todos os depoimentos, e muitos nem falaram, como eu disse, né? Mas preservavam a direção da empresa. Eu penso que o fundamental, assim, a responsabilidade dessa tragédia é da direção da empresa. Sabe? Você não pode dizer assim, e veio logo depois da tragédia de Mariana, sabe assim? E tem outras tragédias anunciadas no estado de Minas Gerais. Então essa questão que deve ser discutida, assim, não é uma questão de se é um engenheiro aqui, é claro que essa responsabilidade também existe, né, dos técnicos, etc. Mas na minha leitura, como membro da CPI, acompanhando lá os depoimentos, estudando, né, fica claro assim que a responsabilidade é da empresa, no sentido de preferir. E o que me assusta acompanhando também é que ela continua operando em termos de bilhões, comprando novas empresas, expandindo os seus negócios e tratando a questão de Brumadinho como uma questão meramente secundária, né? Complexo. O nosso repórter João Costa foi às ruas perguntar para as pessoas se um parlamentar que tem mais tempo ali no Legislativo, no Executivo, enfim, tem mais a facilidade na aprovação de projetos. Vamos acompanhar e na volta eu gostaria que o senhor comentasse sobre, olha só. Interessa muito ouvir. Vitor, nós viemos às ruas para colher as opiniões de populares a respeito de parlamentares que já estão há anos na carreira política. Eles têm ou não mais facilidade em aprovar projetos que os novos parlamentares? Eu acho assim, né? Como eles já têm um tempo que eles estão lá, eles têm mais assim, já têm mais experiência, né? Tem muita gente nova aí com novas ideias, com novos focos e objetivos e com certeza eles estão sendo impedidos de mostrar, né? O que eles têm para oferecer e com certeza tem muita inovação, muita coisa que talvez a gente nunca tenha visto, coisa que possa melhorar totalmente. Não. Eu não acho por causa que muitas das vezes não são bons políticos, né? E a sociedade gosta de ideias novas, de coisa nova. Isso depende do partido. Se for a esquerda, até que vai defender um bocado do povo. Agora os veteranos aí da direita, é continuismo. Continuismo. Muito bons os depoimentos, né? É sempre bom ouvir a voz das pessoas, a voz das ruas. Eu penso que nós devemos buscar um equilíbrio. Abrir espaço para os jovens é fundamental, né? Nós precisamos da juventude, ideias novas, novas energias, novos horizontes, novos olhares, né? Essa sensibilidade que é própria dos jovens é fundamental. Agora, por outro lado também, nós não podemos perder a experiência, né? O aprendizado de muitos anos, né? Os grandes estadistas, né, que fizeram a história foram pessoas com uma longa caminhada na política, né? Estou pensando aqui, por exemplo, na Inglaterra com Winston Churchill, considerado o maior estadista da história da Inglaterra,
um dos grandes responsáveis pela derrota do nazismo de Hitler. O Churchill, quando assumiu, depois de uma longa militância, né, como parlamentar, ministro, quando ele assumiu mesmo a condição de primeiro-ministro da Inglaterra para enfrentar o Hitler, ele tinha 67, 68 anos, né, e continuou a vida pública até praticamente o final, né. O grande presidente dos Estados Unidos, possivelmente o maior presidente da história dos Estados Unidos, foi Franklin Delano Roosevelt, né. Foi presidente reeleito por quatro mandatos, né. Ele tinha uma trajetória política. Aqui no Brasil, tantos políticos que deram uma boa contribuição ao país, também com a sua experiência. Vamos lembrar o mineiro Tancredo Neves, né? Vamos lembrar Ulisses Guimarães, vamos lembrar Teotônio Vilela e tantos mais que lutaram contra a ditadura e que ajudaram o Brasil a reencontrar o caminho da democracia, e muitos incorporaram a questão dos pobres, né? Que é a temática social. Então eu penso que é buscar essa identidade entre as duas dimensões, né? Esse encontro entre as duas dimensões, a juventude com seu idealismo, com ideias novas, e aqueles políticos que preservaram os seus valores e compromissos. Eu comecei a minha militância política, social, na minha adolescência. Com 14 anos de idade, eu fui eleito presidente do Diretório Estudantil de Bocaiúva, minha terra. E de lá para cá eu nunca mais parei. Participação ativa na luta contra a ditadura, eu tenho uma formação cristã, católica, numa linha ecumênica, então participação ativa também nos movimentos cristãos, movimentos de justiça e não violência, comunidades eclesiais de base. Em Belo Horizonte participei também do movimento estudantil no plano universitário. Quando formei em Direito, eu fui ser advogado de trabalhadores, sindicatos de trabalhadores, movimentos sociais, assim. Então, estou militando no Partido dos Trabalhadores há quase 40 anos. Né? Assim, hoje eu me sinto hoje eu sinto que eu preservo os ideais da minha juventude, né? E sinto que incorporo a esses ideais, a esse desejo de praticar o bem, de construir uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna e tudo. Eu sinto também que a gente acrescenta aí um acúmulo de experiência, de estudo, de leituras, que contribui também para a gente ir avançando nesse processo. Deputado, o senhor é aberto então para a opinião de novos parlamentares, pessoas mais jovens? Sim, sem nenhuma dúvida. Eu procuro ouvir, dialogar lá na Câmara, eu procuro sempre o contato com as e os deputados, deputadas mais jovens. Quando eu era mais jovem, quando eu iniciei a minha militância política, social, através do movimento estudantil, eu gostava muito de procurar as pessoas mais idosas que preservavam os seus ideais, que preservavam os compromissos com a liberdade, com a democracia, com a justiça social, com os direitos dos pobres, dos que mais precisam, sabe? Então, eu sempre que hoje, já mais idoso, eu gosto muito da companhia dos jovens, preservando também um espaço de diálogo com as pessoas da minha geração, até pessoas mais idosas, porque é preciso somar, né? E as pessoas de bem, as pessoas de boa vontade, as pessoas efetivamente comprometidas com o bem comum, as pessoas honestas, no sentido mais amplo da palavra, né? Essas pessoas estão em todas as faixas etárias, né? Eu vejo também em Brasília, e confesso com uma certa tristeza, alguns jovens muito envelhecidos nas suas ideias, né? Jovens muito conservadores, né? Como encontro também jovens que estão pensando de uma maneira muito sintonizada com os nossos sentimentos e com as nossas convicções. Deputado, eu tenho uma questão que eu gostaria que o senhor respondesse para a gente. Na elaboração da pauta deste programa, nós fomos conhecer um pouco dos seus projetos, das suas ideologias. Nós encontramos um artigo em que o título fala que o combate à fome no Brasil é um compromisso do país inteiro. O senhor publicou esse artigo em janeiro deste ano. Pouco tempo depois, em julho, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que falar que passa fome no Brasil é uma grande mentira. Eu gostaria de saber se o senhor acha que o presidente foi infeliz nessa afirmação. Primeiro eu quero recuperar, Vitor, um pouco a minha história nessa questão da segurança alimentar, né? Assim, quer dizer, eu nunca aceitei que um país como o Brasil, uma extensão territorial do nosso país, um país continental, um país rico, né? Um país que pode produzir o ano inteiro condições climáticas favoráveis, eu nunca aceitei a fome e a desnutrição no Brasil. Desde a minha juventude, na Prefeitura de Belo Horizonte, nós criamos a Secretaria Municipal de Abastecimento, né? A Secretaria de Segurança Alimentar. Implantamos restaurante popular, né? Melhoramos muito a merenda escolar, criamos os postos do abastecer, que ainda existem hoje em Belo Horizonte, né? Fizemos uma série de políticas públicas
para eliminarmos a fome em Belo Horizonte, e tivemos êxito. Pelo trabalho que nós realizamos aqui em Belo Horizonte, na Prefeitura, é que o presidente Lula nos convidou para nós implantarmos o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Fome Zero, naquela perspectiva de erradicarmos a fome do Brasil, e conseguimos. Programa Bolsa Família, consolidamos o benefício de prestação continuada, o BPC, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, integramos com as políticas públicas da assistência social, sabe? Fizemos um trabalho muito vigoroso, né? E tivemos esse êxito, né? Quando houve um reconhecimento internacional através da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que o Brasil estava fora do mapa da fome. Hoje, infelizmente, essas políticas que nós implantamos estão sendo destruídas. Tudo que diz respeito aos pobres, trabalhadoras, trabalhadores de baixa renda, tudo que diz respeito à agricultura familiar, está sendo desconstituído, né? Quebra de recursos, né? Nós temos, por exemplo, hoje no Brasil a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95 congela o Brasil por 20 anos. São 20 anos sem investimentos em educação, saúde, segurança pública, segurança alimentar, apoio à agricultura, especialmente os pequenos e médios produtores rurais, né? Então, com esse desmonte das políticas sociais, com a insensibilidade humana e social que caracteriza o atual governo, o Brasil voltou a ter fome. É só andar pelas ruas das nossas cidades, ver as populações de rua, ver uma coisa que parecia superada no Brasil, pessoas, crianças, jovens, pedindo esmola nas ruas, no trânsito, nos sinais de trânsito. Isso mostra claramente que tudo que nós construímos, esses avanços notáveis, né, para erradicarmos a fome no Brasil, está sendo desconstituído. Então é claro que nós estamos numa linha de questionamento desse governo, né, que vem sendo, a meu ver, né, mas com base nos dados e em estudos, um governo a serviço dos interesses dos grandes grupos econômicos. Um governo a serviço do tal mercado e não a serviço do povo brasileiro, especialmente dos mais pobres. Temos mais um jornalista para entrar nessa conversa, deputado. O Elvis Passos, da TV Imigrantes, lá de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Sim. Ele enviou uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar a pergunta do Elvis e o senhor responde. Vamos lá. Olá. Olá, eu sou Elvis Passos, da Rádio TV Imigrantes, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Gostaria de saber do deputado Patrus Ananias quais as ações deste parlamentar voltadas para os jovens, principalmente aqui na nossa região. Temos observado uma dificuldade muito grande na questão do primeiro emprego. E aí, deputado, o que pode ser feito ou já está sendo feito em prol dessa classe jovem? Elvis, eu conheço bem a realidade de Teófilo Otoni, uma cidade onde eu tenho inclusive apoios e amizades que falam muito ao meu coração. E aqui eu presto homenagem à memória saudosa da nossa querida ex-prefeita, deputada estadual, de quem eu fui um fraterno amigo, Maria José Raueisen. Tenho a alegria de ter estado aí em Teófilo Otoni em vários momentos, inclusive inaugurando, hoje não está funcionando, pretendemos retomá-lo o mais breve possível, o restaurante popular. Levamos para Teófilo Otoni as políticas sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quando a gente está no Poder Executivo, a gente opera mais diretamente com as pessoas, com as famílias, com as comunidades, né? Então, quando nós estávamos no Ministério, nós implantamos em todo o Brasil, com forte presença na região do Mucuri, em Teófilo Otoni, o programa Bolsa Família, né? É claro que você garantindo alimentação, garantindo condições básicas de vida, você cria condições para que os jovens possam desenvolver as suas potencialidades. Inclusive, o programa Bolsa Família trabalha com condicionalidades. As famílias se comprometem a ter as crianças e os adolescentes na escola e tem um apoio maior para isso. Como se comprometem também a terem os cuidados básicos, preventivos com a saúde, né? Depois do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós desenvolvemos trabalho também com a agricultura, com a juventude rural, tanto na área do estudo, como também no apoio ao cooperativismo, no apoio à produção de alimentos saudáveis. Hoje, eu estou como deputado federal e como deputado de oposição, tanto ao governo aqui do estado de Minas Gerais, quanto ao governo federal.
que eu considero que são governos descomprometidos com o povo, com os pobres, são governos neoliberais, ou seja, querem acabar com o Estado, ou seja, não é acabar com o Estado, querem colocar o Estado a serviço dos ricos, dos grandes interesses econômicos, do chamado mercado, né? Então a gente sempre procurou ter esse compromisso com a vida e com a juventude nos espaços em que a gente pôde trabalhar, como fizemos também muito aqui em Belo Horizonte, quando ocupamos a prefeitura. Deputado, acho muito importante o senhor falar sobre a reforma da Previdência. A gente tem alguns números aqui, eu gostaria de falar inicialmente. A proposta era que em 10 anos gerasse uma economia de R$1 trilhão. O texto foi sendo desidratado na Câmara e depois essa economia caiu para R$800 bilhões no mesmo período. O que eu quero saber do senhor é o seguinte: essa reforma é realmente necessária ou teriam outras formas de realizar essa reforma e de também o país ter esta economia? Eu penso que é necessário uma autêntica reforma da Previdência no Brasil. Autêntica, não essa que foi feita. Essa reforma que está sendo feita, infelizmente, contra o nosso voto, aprovada na Câmara dos Deputados, é uma reforma para atender aos interesses do capital. É para privatizar a Previdência, abrir espaços para que o dinheiro possa ganhar também mais com as previdências privadas. Esse 1 trilhão que eles estão falando, 800 milhões, não é para o Brasil, não. Não é para investir em políticas públicas sociais, geração de emprego, educação, capacitação profissional, não. É dinheiro para os bancos. O nome já fala, eles querem implantar, nós conseguimos retirar na Câmara, não sei se estão tentando voltar, eles falam em capitalização. O nome é muito claro, é colocar os recursos da Previdência a serviço do sistema financeiro, do sistema bancário que não para de ganhar e ter lucros altíssimos no Brasil. Né? É claro que uma reforma da Previdência pressupõe um debate com a sociedade. A Previdência entra em todos os lares do Brasil, Vitor. Então tem que ter um debate com a sociedade, fazer uma reforma autêntica, uma reforma justa, né? Um debate através das escolas, das universidades, das igrejas, dos movimentos sociais, das entidades de empresários, mas também as entidades representativas de trabalhadores, debate com a juventude, enfim, um amplo debate com a sociedade. Eu nunca me esqueço que quando eu estava no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, eu recebi um convite com as despesas pagas para falar sobre a experiência do Brasil e conhecer a experiência da Áustria no campo social. Eles estavam encerrando, quando eu estive lá, por volta de 2007, 2008, uma reforma da Previdência. A reforma ia até 2030. Um processo de longo prazo, foi um grande debate para acertar essas questões relacionadas com o direito adquirido, expectativa de direito, fazer uma coisa efetivamente justa. O que não foi feito no Brasil é uma reforma imposta a toque de caixa. O senhor cita essa questão dos bancos, então digamos que essa reforma não seria benéfica para a sociedade? Não, de jeito nenhum. Ela não é uma reforma. O que nós estamos vendo hoje, na leitura que eu faço, né, respeitando, é claro, quem pensa de forma diferente, mas não é uma leitura superficial, não é uma leitura de um militante político, histórico, que sempre teve muito compromisso também com o estudo, com a leitura, com as reflexões, com a escuta. Então a avaliação que a gente tem hoje é que nós temos um governo que está servindo a esses interesses. Eu mencionei aqui a reforma, a emenda constitucional 95, né? Depois veio a reforma trabalhista. Estão desmontando tudo que diz respeito aos trabalhadores no Brasil. Que mudou, que precisa aperfeiçoar a legislação trabalhista, tudo bem. Agora, acabar com o repouso semanal remunerado aos domingos, né? Assim, acabar, quer dizer, há um desmonte dos direitos sociais, há um desmonte dos direitos trabalhistas, há um desmonte dos direitos previdenciários. É uma reforma da Previdência. Primeiro, eles colocaram coisas assim assustadoras, tiveram que voltar um pouco atrás, mas mostra o espírito. Eles queriam acabar com o BPC, o benefício de prestação continuada. O salário mínimo pago às pessoas idosas com mais de 65 anos e as pessoas incapacitadas para o trabalho que sejam pobres. E é pobreza mesmo. Para receber o BPC, a pessoa tem que ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Queriam mexer no BPC. Queriam mexer na aposentadoria das trabalhadores rurais, né? Professores, mexeram, né? Nós conseguimos acertar algumas coisas, né? Mas é uma reforma que veio claramente com o intuito de retirar direitos. E canalizar o dinheiro para onde? Claro, canalizar o dinheiro para o setor financeiro, que é onde está o principal foco de apoio desse governo atualmente, né? Então, por isso, nós nos colocamos contra a reforma da Previdência. Estou convencido que ela não terá bons resultados.
Vão surgir também muitas ações na justiça por essas questões de expectativa de direito adquirido, etc. E as situações de privilégio, infelizmente, vão prevalecer. Deputado, não temos mais tempo, infelizmente, gostei muito de conversar com o senhor. Eu também. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço muito também. Quero deixar para as pessoas que estão sintonizadas conosco um fraterno abraço, desejar a todas e todos muita paz. Nós precisamos no Brasil de paz, né, para nós construirmos aquilo que nós queremos com as nossas famílias, com as nossas comunidades. Um país socialmente justo, economicamente forte, mas socialmente justo e que preserve as suas riquezas, o seu patrimônio para gerações presentes e para gerações futuras. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado também. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. O Política em Foco volta em breve. Até a próxima.